O Gresg apresenta Meus Filhos, Meus Tesouros, com Guaraci Silveira. Olá, hoje vamos falar sobre a doutrina espírita e a infância. A doutrina espírita tem tudo a contribuir para que a infância seja muito tranquila, porque ela estuda esta criança desde o seu passado histórico, desde outras encarnações, e que agora este espírito retorna para uma nova experiência na carne, só que ele vai passar um tempo como criança, depois adolescente, até chegar adulto. Então vamos estudar isso, né? Doutrina espírita e a infância. São informações muito interessantes que nós podemos pegar para nós, para os nossos entendimentos enquanto pais, mães ou familiares de crianças. Tá? Então vejam vocês, nessas expressões suaves, encontramos velhos senhores e senhoras que aqui retornam e que desde cedo já dizem quem são, o que querem e o que necessitam. É preciso saber entendê-los. Existe uma informação de que a criança não traz receita, bula, né? E nem traz manual de instrução. Particularmente, discordo disso. A criança, desde cedo, ela diz quem ela é. O espírito vai dizendo com os mínimos detalhes aquilo que ele é. Eu sou pai de 2 homens e uma mulher, e avô de um casal. Então vejam vocês, que desde cedo eu descobria como é que eram os meus filhos, quais eram as tendências deles. São 3 espíritos completamente diferentes um do outro. Completamente. Todos eles, graças a Deus, de boa índole. Mas se não fosse, eu tentaria reconhecer isso desde o início. Então, tem pais, por exemplo, que pedem ao filho para mentir, fala que eu não estou aqui. Tem pais que pedem ao filho para ir lá no bar comprar cerveja, comprar cigarro. Isso é uma orientação não muito agradável, porque se essa criança traz esse passado dela, essa estrutura, daqui a pouco será um fumante, será um drogado, será uma pessoa consumidora de bebida alcoólica. Então é preciso tomar muito cuidado. Quando você tem uma criança em casa, você tem uma proposta divina nas suas mãos. Jesus disse isso. Toda criança é uma proposta de Deus. É uma vontade de Deus para que aquele filho progrida. Está na sua casa, sob a sua responsabilidade. Cuide dessa criança o máximo que você puder. Tente entendê-la desde novinha. Quais são as tendências dela? E aquilo que for negativo, você vai colocando o positivo para modificar aquela estrutura. A doutrina espírita, ela se baseia no Livro dos Espíritos, que é um livro de perguntas e respostas. Allan Kardec fez a pergunta e a espiritualidade superior responde. Na questão 379, Kardec pergunta: é tão desenvolvido quanto o de um adulto o espírito que anima o corpo de uma criança? Ele é mais desenvolvido do que o pai e a mãe? Pode ser até mais, segundo eles, né? Se mais progrediu. Apenas a imperfeição dos órgãos infantis o impede de se manifestar, obra de conformidade com o instrumento de que dispõe. Então você observa o seguinte, que a criança ela tem órgãos muito débeis, ainda muito tenros. Então esse espírito é contido, ele não pode se manifestar ali ainda, com toda a sua potência. Então tem que esperar o corpo amadurecer para que ele depois, então, mostre a sua potência de espírito. Começa a acontecer isso na adolescência. Mas você vê o espírito adolescente, estando adolescente, ele já mostra quem ele é. Se ele é rebelde, se ele é tranquilo, se ele é do mal, se ele é do bem, né? Então, ali você conhece. Mas você tem esse tempo da infância para moldar esse espírito, mostrar coisas boas para esse espírito, né? Levá-lo para a evangelização, fazer o culto do evangelho no lar,
tudo isso é de suma importância nessa fase da infância. Então, continuando aqui as reflexões, né? Na questão 380, então Kardec pergunta, olha, abstraindo do obstáculo que a imperfeição dos órgãos opõe à sua livre manifestação, o espírito numa criancinha pensa como criança ou como adulto? Como é que a criança pensa, né? E aí eles vão responder o seguinte, olha, desde que se trate de uma criança, é claro que, não estando ainda nela desenvolvidos, não podem os órgãos da inteligência dar toda a intuição própria de um adulto que a anima. Este, porém, tem efetivamente limitada a inteligência, enquanto a idade lhe não amadurece a razão. A perturbação que o ato da encarnação produz no espírito não cessa de súbito, por ocasião do nascimento, só gradualmente se dissipa com o desenvolvimento dos órgãos. Olha, veja você que interessante, né? Então, a criança, ela tem um pouco que retido aquilo que ela traz com ela. Ela não pode ainda desenvolver todo esse potencial dela na criança, mas ela já traz o potencial com ela. Tanto assim que você vê crianças interessantes, né, que fazem coisas muito, muito além do comum das crianças, porque elas já trazem esse desenvolvimento do passado. Outras já são mais devagar, já são mais tranquilas, porque o desenvolvimento intelectual dela ainda não pode ser exibido naquela fase. Então, cada criança é uma criança, cada indivíduo destes traz a sua potência. O que os pais devem fazer? Aquele condutor, sempre atento aos filhos. O que meu filho te fez hoje? O que ele fez? Sem tratar de violência. Não é com violência que a gente educa ninguém. A educação é com conversa, com amor, com ternura. Assim que a gente educa nossos filhos, né? Só o amor educa, só a ternura faz as almas crescerem no bem. Guarde isso com você. Nada de violência, né? Bom, agora, Kardec vai fazer um comentário seguinte, olha. Os sonhos de uma criança não apresentam o caráter dos sonhos de um adulto. Quase sempre pueril, né, simples, é o objeto dos sonhos infantis, o que indica de que natureza são as preocupações do respectivo espírito. Então, o adulto ele está preocupado com as coisas, com a vida, ele tem aqueles sonhos, muitas vezes, uns sonhos meio que alucinantes, né? Ele acorda de noite, preocupada, quando ele está com uma preocupação e não consegue nem dormir direito, mas assim, a criança não tem nada disso. A criança não tem essas preocupações. Então, nós trouxemos aqui umas quadrinhas que mais ou menos representam o sonho de uma criança. Olha como é que seria. Se um pinguinho de tinta cair num pedacinho azul de papel, num instante, imagina uma linda gaivota voar no céu. É tudo infantil, né? Vai voando, contornando a imensa curva norte-sul, vou com ela viajando Havaí, Pequim ou Istambul. Pinto um barco à vela, branco, navegando. É tanto céu e mar num beijo azul. Essa música chama-se Aquarela. E você pode colocar essa música aí para o teu filho, para a tua filha, lá no quarto deles de dormir, põe na aquarela, põe uma música bem suave. Nós precisamos trazer suavidade para as nossas crianças, né? Elas não podem crescer nesse ambiente tumultuado, sabe? Criança com 7, 8 anos já está aí em bailes perigosos, né? Com muito batuque, com muita coisa que atordoam a formação dos órgãos infantis. Então, traga para a tua criança aquilo de mais sublime que você puder. Sabe, se você não puder dar para essa criança uma viagem linda, maravilhosa, dê para ele um passeio no parque, um picolé, uma pizza, uma coisa assim, para que ele sinta a sua presença com ele. Qualquer criança, gente, vai agradar do que você entregar para ele um sentido de ternura, de amor. Então, se eu não posso te dar muito, o pouco que eu posso, eu te dou. A criança, ela não tem diferenciação entre criança pobre e rica, é tudo criança. Né? Então, você dá para ela um carinho, um afeto, você está dando para ela tudo o que ela precisa. Tá bom? Vamos continuar, então, aqui, olha. Na questão 381 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta, por morte da criança, readquire o espírito imediatamente o seu precedente vigor? Nós já falamos sobre isso, né, no outro estudo, que a criança, às vezes, pode morrer no útero materno, como ela pode também morrer, a gente chama de desencarnar,
afora, já com uma criança de 3, 4, 5 anos. Então, Allan Kardec pergunta se quando ela volta para o mundo espiritual, se ela vai voltar como criança ou como adulto, né? Então, assim tem que ser, pois que se vê desembaraçado de seu invólucro corporal. Entretanto, essa criança não vai readquirir a anterior lucidez, senão quando se tenha completamente separado daquele envoltório, isto é, quanto mais nenhum laço exista entre ele e o corpo. Há crianças que desencarnam e que elas vão reencarnar imediatamente, porque elas passam por um processo, né? Às vezes ela traz um probleminha lá do passado dela, naquela gestação ou naqueles primeiros anos da infância, ela corrige aquele problema e aí ela volta, né, para se readquirir de mais potências, e aí ela se readquire essas potências e aí ela retorna geralmente para casa, né, para os pais que essa criança desencarnou. Então, às vezes, ela fica criança lá no mundo espiritual, porque daqui a pouquinho ela vai reencarnar. Ou então, se ela não vai reencarnar imediatamente, ela volta a ser adulto e vai viver a vida de adulto lá, vai readquirir o seu potencial de adulto. Tá? Essa é a informação que a espiritualidade nos traz. Bom, questão 382. Durante a infância, sofre o espírito encarnado em consequência do constrangimento que a imperfeição dos órgãos impõe? Quer dizer, a criança sofre por causa disso? Porque ela está meio que retida ali naqueles processos, né, do corpo físico? Dizem que não. Esse estado corresponde a uma necessidade, está aí na ordem da natureza e de acordo com as vistas da providência. É um período de repouso para o espírito. Eu quero colocar aqui para você algo assim muito importante, muito mesmo, que eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Está tendo atualmente uma história de sexualidade na criança, ou sexualizar a criança. A sexualidade é uma potência divina que todos nós temos, todos nós. Né? Por isso que nós nos multiplicamos, né? A espécie humana chegou onde chegou. A sexualidade também tem momentos extraordinários de comunhão de um com o outro, com outra, e assim nós vamos vivendo a nossa vida enquanto humanos. Agora, isso é retido na infância. Então, até a adolescência, puberdade, adolescência, essa sexualidade fica guardadinha dentro da nossa estrutura espiritual. Existe uma glândula na nossa cabeça chamada glândula pineal. Essa glândula, ela controla a sexualidade. Então, na criança, a criança não pensa nisso e nem nada disso. Agora estão com uma ideia, né, de sexualizar as crianças com 7, 8 anos. Tentar despertar essa sexualidade da criança, inclusive modificando sexos. Isso aí é coisa do espírito. O espírito que decide o que ele quer ser. Não é nós que vamos decidir para o espírito. Isso é ruim. Você não aceitaria que alguém ditasse normas para você, concorda? Você não aceitaria isso. Então a criança também tem que ser respeitada nisso. Então a sua criança tem que ser criança. Nada de sexualidade, nada de brincadeirinhas. Por exemplo, quando a menininha fala que está namorando o menininho, fala que é amigo. Não, é seu amigo, é sua amiga. O menininho fala que está namorando a menininha, são amiguinhos, né? Então, para não despertar essa coisa fora da hora. Porque quando a gente mexe nisso, minha gente, na criança, é como se eu metesse a mão no vespeiro. Porque aquele espírito é antigo, ele traz muitas experiências. Você está mexendo nos guardados dele ou dela. Não mexa, não faça isso. Você não sabe como que a espiritualidade programou para que aquele espírito fosse na sua encarnação. Então, cuidado, cuide do seu filho, cuide da sua filha. Não escuta muita conversa que tem por aí, porque pode não estar certas, não é? Questão 383. Qual para esta a utilidade de passar para o estado da infância? Por que o espírito tem que, ao nascer, ser infantil? Encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito, durante esse período, é mais acessível às impressões que recebe, capaz de lhe auxiliar o adiantamento para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. Então, veja você, o espírito, nessa fase, ele é um espírito ainda muito frágil, né? O corpo é muito frágil. Para quê? Para que os pais possam ajudar esse espírito a se moldar para o bem. Então, você vai conhecer o seu filho, sua filha, e eles vão dizer para vocês quem eles são, o que eles querem, e você vai moldando. Uma atitude do bem, aplauso, muito bem, vamos fortalecer isso. Uma atitude do mal, vamos modificar, o que você acha? Isso não vai te trazer felicidade.
Isso pode ser problemas para você. Então, nós vamos conhecendo os nossos filhos ali, sabe? É você que vai conhecer seu filho, a sua filha. Assim que eu fiz com os meus, né? 2 moços e uma moça, eu fui exatamente moldando eles desde a infância deles. Hoje sou avô também, converso muito com os meus netos. Então a gente tem que moldar. Agora o espírito é o espírito, né? Ele vai mostrar as tendências dele. E a gente vai analisar se a tendência é boa, se a tendência não é, e ajudar da maneira que for necessário. Tá? Agora, continuando, nós vamos para a questão 384. Né? Por que o choro? Por que é o choro a primeira manifestação da criança ao nascer? É interessante, a criança nasce e chora, né? Por quê? Então, a resposta é para estimular o interesse da genitora e provocar os cuidados de que há necessário, né? Não é evidente que, se suas manifestações fossem todas de alegria, quando ainda não sabe falar, poucos se inquietariam os que o cercam com cuidados, que eles são indispensáveis. Admirai, pois, em tudo a sabedoria da providência. Então, quando a criança chora, o que a mãe sente? Vontade de abraçar a criança, de proteger os pais, né, também, aquela vontade de proteger a criança. Então, ele faz isso porque ele é frágil, ele pede ajuda. Né? Se ele vivesse sorrindo o tempo todo, brincando, o que vai acontecer? Os pais não precisam nem preocupar. Né? Hoje, as crianças já estão nascendo um pouco mais tranquilas, mas, mesmo assim, necessitam dos cuidados maternos e paternos o tempo todo, até virarem a página e se tornarem adolescentes, aí adultos. Mas filho é sempre filho, meu amigo, minha amiga. Eu não sei quantos filhos você tem, sabe? Não, realmente eu não sei. Eu tenho filhos de 45, 43 e 20 anos. E eles são meus filhos pequenininhos até hoje. Eles me buscam, a gente conversa, bate papo, instrui, e assim vai. Então serão sempre os nossos filhos. Nada vai impedir isso. Essa é uma construção feliz de família que você deve também tentar para você. Bom, então, vamos colocar aqui algumas informações da espiritualidade. Olha, é que o espírito retorna à natureza que se lhe é própria e se mostra qual era. Não conheceis o que é a inocência das crianças, o que está oculto nessa inocência. Então, a gente não sabe. Então, veja bem, a criança está lá ainda, né, com a sua forma infantil, mas ela tem um processo lá dentro. Existe um espírito antigo lá. É um espírito antigo. Daqui a pouco ela vai mostrar quem ela é. Então a gente não sabe. Então vamos cuidar da melhor maneira possível. Né? Que é o que motiva, né, essa mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência? É que o espírito se modifica? Então, eles vão dizer, olha, não sabeis o que são elas são, não sabeis o que elas são, nem o que foram, nem o que serão. Contudo, a afeição lhes tendes, as acariciais como se fossem parcelas de vós mesmos, a tal ponto que se considera o amor que uma mãe consagra a seus filhos como o maior amor que um ser possa votar a outro. Então, a gente não sabe quem são essas crianças lá desse passado, concorda? A gente não sabe quem são eles. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos dar para eles o melhor possível. Dar atenção, dar o carinho, dar o bom alimento, né? A boa roupa, o bom colégio, que a gente puder dar, e também orientá-los em tudo isso. Né? Você vê uma coisa muito interessante, que é quando um pai ou uma mãe ensina o filho a fazer dever, a filha. Isso, para eles, é uma relação psicológica muito profunda. Meu pai e minha mãe me ajudaram. Quero dizer outra coisa para você. Toda vez que você vive um momento com seu filho ou com sua filha, criança, isso marca no psicológico deles. Então, a primeira vez que eu fui em tal lugar, eu estava com a minha mãe e com meu pai. Então, naquele momento, minha mãe e meu pai. Então, isso vai marcando psicologicamente muito forte na história daquele espírito, daquela nova encarnação. Sabe? Então, dê para eles o melhor que você puder. Melhor passeio, a melhor atenção na hora do dever, né? A melhor convivência em família, porque isso vai marcar profundamente. Você pode modificar um espírito antigo que era ligado ao mal para o bem pela sua atitude com ele. Por isso que Deus te escolheu para ser pai ou ser mãe. Ele confia em você plenamente. Né? De onde nasce o meigo afeto
a terna benevolência que mesmo os estranhos sentem por uma criança. Sabeis? Não. Pois bem, vou explicar para você. Então, até pessoas que não são da família, né, quando vê uma criança, se derrete. Né? As crianças são os seres que Deus manda a novas existências, para que não lhe possa imputar excessiva severidade, dar-lhes ele todos os aspectos da inocência, ainda quando se trata de uma criança de maus pendores, cobre-se-lhe as más ações com a capa da inocência, da inconsciência, desculpa. Então a criança traz aquele passado complicado, né? Aquele espírito antigo, brigão, sabe, guerreiro, a coisa toda. Então ele vem com uma capa tão bonita de inocência. Então ele vai dizer, essa inocência não constitui superioridade real com relação ao que eram antes. Não, é a imagem do que deveriam ser. E se não o são, o consequente castigo exclusivamente sobre elas recai. Então elas renascem com aquela coisa da infância para que também o espírito perceba como é bom ser bom, como é bom ser simples, como é bom ser amigo. Então a criança vive isso. Então você vê, tem as festas das crianças, tem os encontros das crianças, isso é muito importante, que elas interajam. Né? Existem filósofos hoje que defendem muito isso, que a criança tem que estar com a criança. Então o pai leva a criança para uma festa infantil e não tem que ficar lá. É a criança interagindo com a criança para que uma ajude a outra, semelhante ajudando semelhante, não é? Então, é muito importante saber essas coisas. Por isso que nós estamos colocando para vocês. Olha, todavia, por ela somente que Deus lhes deu esse aspecto de inocência. Foi também, sobretudo, por seus pais, de cujo amor necessita a fraqueza que os caracteriza. Ora, esse amor se enfraqueceria grandemente à vista de um caráter áspero e intratável, ao passo que, julgando seus filhos bons e dóceis, os pais lhe dedicam toda a afeição e os cercam com mais minuciosos cuidados. Então, a espiritualidade está explicando isso para nós, né? Que a criança vindo com essa imagem de docilidade, de simplicidade, os pais também se comovem com elas. Agora, já pensou uma criança brigona? Se a gente reencarnasse e lá pelos 3 anos a gente já começa a brigar com o pai, com a mãe, fazer aquela confusão toda, não haveria essa ternura, né? Então, a ternura ela chega exatamente nesse momento para que nós possamos conviver melhor com os nossos filhos. Desde que, porém, os filhos não mais precisam da proteção e assistência que eles foram dispensados durante 15 ou 20 anos, surge-lhes o caráter real e individual em toda a sua nudez. Aí a pessoa se torna realmente o que ela é. Né? Então, quando ela chega com 15, 20 anos, então ela vai ser o que ela realmente é. Percebe como é importante, como é que a providência divina faz tudo certinho? Ele é feto, bebê, criança e depois vai para adolescente. Então, nesse período inicial, você tem todo o acesso. Ele é todo tenro, ele é todo frágil, a carinha dá vontade de ser abraçado, de se proteger, né? Exatamente para criar nessa criança um aspecto diferente agora na nova encarnação, que é o seu amor, a sua ternura por ele ou por ela, para que eles possam crescer em paz. Né? Conservam-se bons se eram fundamentalmente bons, mas sempre risados de matizes que a primeira infância manteve ocultos. Como vedes, os processos de Deus são sempre os melhores, e quando se tem o coração puro, facilmente se lhes aprende a explicação. Percebe? Então, quando essa criança está aí, ela pode ter sido mal no passado, mas ela está tendo uma nova chance agora através de você, que é pai, que é mãe. Então, olha a sua responsabilidade em relação a isso. Você pode ajudar esse espírito muitíssimo. E temos que entender uma coisa também muito interessante, que os nossos filhos, nossas filhas, já são pessoas da nossa família espiritual, sabe? Muitas vezes, né, raramente não são, mas muitas vezes nós já vivemos com eles muitas etapas antigas, e que agora nós precisamos de ajudá-los. Pode ser que, numa outra encarnação, eu fui filho deles, e eles me trataram bem. Agora é meu dever tratá-los bem também. Não é? Esse é um processo muito, muito bonito que a gente estuda aqui na doutrina espírita. Lá. Com efeito, ponderai que nos vossos lares possivelmente nascem crianças cujos espíritos vêm de mundos onde contraíram hábitos diferentes dos vossos. E dizer-me, como poderia estar no vosso meio esses seres trazendo paixões diversas das que me nutris, inclinações, gostos inteiramente opostos aos vossos,
como poderia enfileirar-se entre vós, senão como Deus o determinou? Isto é, passando pela tames da infância. Então, às vezes, esses espíritos, eles vêm de outros mundos, sabe? De outros lugares, ou de outras instâncias aqui da Terra mesmo, no plano espiritual. Então, eles chegam aqui e tem muito hábito do passado, né, que precisa ser corrigido, e lá na infância já começam a mostrar esses hábitos. Aí você vai corrigir. Você vai observar teu filho, vai observar sua filha e ver o que você pode ajudar na correção desses hábitos, né? Nesta se vem confundir todas as ideias, todos os caracteres, todas as variedades de seres gerados pela infinidade dos mundos em que moram as criaturas. Então, os mundos existem, né? Não é só a Terra, existem outros mundos, e esses espíritos vão crescendo nesses mundos. E vós mesmos, ao morrerdes, vos achareis num estado que é uma espécie de infância entre os seus novos irmãos. Quando a gente desencarna, a gente chega meio que criança no mundo espiritual, adulto, sim, mas sem saber direito, né, onde eu estou, o que eu vou fazer. Então, tem gente que nos ajuda lá. Então, nós temos que ajudar aqueles que chegam para nós. Ao volveres a existência extraterrena, ou seja, depois do desencarne, ignorareis os hábitos, os costumes e as relações que se observam nesse mundo que para vós agora é novo. Você percebe? Então, quando a gente chega lá no mundo espiritual, a gente não conhece muito do mundo espiritual. Então, tem vários espíritos lá que nos protegem. Olha, vem para cá, vem para lá, fica aqui que é melhor para você e tal. Então, a mesma coisa a gente faz com a criança, com o espírito quando renasce. Então, é tudo um conjunto, é uma sequência de vida. Não existe morte, existe uma sequência de vida em variados aspectos, né? E hoje você está sendo papai e mamãe, então você pensa muito seriamente nisso. Olha, nessa fase é que se eles podem reformar os caracteres e reprimir os maus pendores, tal o dever que Deus impõe aos pais, missão sagrada que terão de dar conta. Então é o momento que você deve ajudar teu filho ou tua filha. Assim, portanto, a infância não é só útil, necessária, indispensável, mas também consequência natural das leis de Deus, as leis que Deus estabeleceu e que regem o universo. Você observa esse menininho aí, ele deve ter feito uma arte, né? Aí a mãe chama ele carinhosamente, vai ao tamanho dele. Tem gente, vou explicar uma coisa para vocês que é muito grave. Tem gente que vai tentar educar um filho, ele fica em pé perto do filho, o filho fica lá embaixo, né? Ele fica apontando o dedo para o filho. Aí o filho vai sentir o quê? Repressão. Vai sentir que ele está sendo oprimido pelo pai ou pela mãe. Quando você quiser conversar com teu filho, corrigir teu filho, faça como essa mãe fez. Ela abaixou, o filho ficou mais alto do que ela, e ela conversa com ele face a face. A melhor maneira de educar filhos é essa. Isso, gente, por estudos grandes aí na psicologia. Então, se nós somos pais e mães, a nossa missão é evangelizar esses filhos. Ou seja, levar essas crianças para o campo do Senhor Jesus, que é a melhor escola que o mundo tem, que é a escola que Jesus deixou para nós aqui, que chama Evangelho. Então, eu escolhi evangelizar, ou seja, nós vamos evangelizar os nossos filhos que chegam para nós. Tento tanto na casa espírita quanto no templo que eu levo o filho para evangelizar, não importa se é espírita ou se não é espírita, mas deixe que você leve para a evangelização, né? Então, envia-me, Senhor, ou seja, me deixa ser pai e mãe o tempo todo, para que o tempo todo eu possa ajudar na obra da criação, porque não demora muito. Eu vou crescer, depois eu vou desencarnar, eu vou voltar como criança, eu vou precisar desses apoios dos meus futuros pais. Então, se eu vou precisar desse apoio do meu futuro pai, que eu seja hoje um pai amoroso, uma mãe amorosa, para eu garantir esse meu futuro. Olha, meu irmão, minha irmã, está aí uma bela de uma informação vindo da espiritualidade. Nós podemos utilizar para nós, para os nossos filhos. Muito obrigado. Até o nosso próximo encontro. Eu sou Guaraci de Lima Silveira e quero muito bem a todos vocês e os filhinhos de vocês. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Até o nosso próximo. Agradecemos por estar conosco nesse estudo. Esperamos você no próximo Meus Filhos, Meus Tesouros.